Vamos lá. Vamos começar a live de hoje. Caralho. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse negócio aí pra cima um pouco. Vamos começar lendo, né, algumas razões para ser um cientista. Depois vamos falar de filosofia política moderna e o nascimento do direito contemporâneo. Que o direito contemporâneo ele nasce na modernidade. A gente vai falar sobre isso hoje. Acho que não cai pra cima. Agora foi. Vamos lá começar lendo algumas razões para ser um cientista. Hoje vamos falar do Crescendo na Ciência, que é do John Hopfield, da Universidade de Princeton, em Princeton, New Jersey, Estados Unidos. Pode falar, se tem algum, pode tirar dúvida. Pode tirar dúvida à vontade. Vamos lá. Crianças são naturalmente investigadoras. Seja Então, lembro dessa live, sim. Não, eu lembro. Mas tem uma coisa a pontuar, porque você falou nessa live que não necessariamente a religião ela traz o conhecimento científico. Tanto que o povo mais desenvolvido cientificamente na antiguidade não, mas na Idade Média, lá para os anos 700 e 800, a gente tinha que era o povo árabe, que é extremamente religioso, principalmente islâmico, né? Então, assim, não existe nenhuma relação entre religião e falta de conhecimento científico. Tanto que Bagdá, que era uma cidade extremamente islâmica, né? Era a cidade, por volta dos anos 700 e 800, com o maior número de filósofos, matemáticos e astrônomos. Inclusive, os islâmicos foram quem mais desenvolveu a astronomia nessa época. Existe, sim, muitas coisas que eles negam por conta de dogma, mas, tipo, isso sim. Mas não necessariamente a ideia não é a ideia que é propagada que ciência e religião são extremos opostos, porque a própria igreja, inclusive a igreja católica também, foi importante para o desenvolvimento de muitas coisas, né? Claro que existe sim uma força contrária, né, em alguns pontos, mas existe sim muito avanço científico que veio da própria igreja, né? Assim, o que eu tô falando é que não necessariamente a gente teve era das trevas, como é comumente dito, né? Porque isso é muito do que o próprio iluminismo diz, né? Porque como eu disse em outras lives, quem escreveu os primeiros manuais de história manuais não, mas livros de história da filosofia foram os iluministas, né? Eles renegam a razão. Desculpa, eles renegam a religião. Mas voltando ao que vamos fazer hoje, vamos falar algumas razões para ser um cientista. O relato de hoje é Crescendo na Ciência, do John Hopfield, da Universidade de Princeton, em Princeton, New Jersey, Estados Unidos. Crianças são naturalmente investigadoras, seja mexendo em insetos para ver como respondem, jogando galhos em um rio para ver até onde eles chegam, desmontando um brinquedo para ver como são as peças, ou imaginando para onde vai a água que some no ralo. Eu cresci num ambiente que não somente tolerava, mas encorajava a exploração. Lembro-me de atividades que começavam no chão da cozinha, brincando com panelas, desmontando tudo que podia. Meu pai consertava tudo: o telhado, o rádio, o encanamento, o carro, a fiação, etc. Afiava o piano e ainda fazia jardinagem. Como criança, eu prestava atenção em tudo que ele fazia. E, em suas explicações sobre o que ele achava que estava errado e como coisas funcionavam. Minha mãe tinha até uma velha máquina de costurar Singer, com pequenas chaves de fenda dentro de uma gaveta para ajustá-la. Eu podia usar essas chaves desde que as colocasse no lugar depois, em tudo que eu pudesse pôr as mãos. Minha mãe me falou que a visita do médico da família, alguns anos antes, que veio ver uma de minhas irmãs. Ele se mostrou horrorizado porque eu havia desmontado um antigo toca-discos e as peças estavam espalhadas no chão da sala.
Ele disse que eu não estava sendo bem vigiado e estava me comportando mal. Às vezes a gente tem uma ideia de que o comportamento da criança não é um bom comportamento. Suponho que eu já tivesse um interesse em ciências como parte da minha natureza, assim como muitos outros colegas. Tínhamos kits de química e construímos rádios a válvula. Com este tipo de interesse, teria sido natural estudar engenharia quando se chegasse à universidade. É interessante que a maioria dos relatos fala sobre estudar engenharia. Meu interesse pela física foi estimulado por um extraordinário professor que tive na escola de Highland Park. Interessante que todos os relatos têm duas coisas em comum: professores e interesse por ciência e um primeiro interesse em fazer engenharia. Consciente ou inconscientemente, ele assustava todas as... Eita, peraí. Calma aí. Que eu acabei passando aqui. Peraí. É que eu acabei voltando pra parte errada. Aqui, ó. Tá. Ele tava falando aqui que ele era... Que o médico falou que ele tava mal vigiado. A resposta da minha mãe foi simplesmente: bem, se ele não conseguir montar tudo de volta, o pai dele consegue. Ou seja, existia uma liberdade. Ainda me lembro da forma da chave de fenda. Outro equipamento interessante era uma lupa, útil para examinar formigas ou fazer um buraco em papel usando a luz do sol. Ele basicamente está dizendo aqui que o pai e a mãe encorajavam ele a descobrir as coisas. Um pouco mais tarde, minha mãe encorajou a química na cozinha. Ganhei alguns tubos de ensaio, rolhas e um livro descrevendo atividades tais como fazer hidrogênio com zinco, tirado de uma bateria velha e vinagre, ou como atirar uma rolha através da sala usando vinagre e bicarbonato. Havia também as propriedades múltiplas do enxofre quando aquecido até o ponto de liquefação, e além disso, de como fazer crescerem cristais de açúcar e sais. O hidrogênio era identificado por um estálido quando queimado com fósforo. Os cristais nunca pareciam tão gloriosos como nas figuras. Ainda assim, era possível ver as formas simétricas e imaginar como aquilo acontecia. Então ele está falando de diversos experimentos que ele fazia quando criança. A tinta invisível foi outra surpreendente façanha facilmente executada na cozinha. Enquanto a maioria dos estudantes via pela primeira vez um corante indicador de acidez no laboratório de química, meu pai me mostrou que o repolho era um ótimo indicador, tornando-se azul ou vermelho dependendo da acidez do meio. Experiências elétricas começaram com um par de pilhas, alguns fios e lâmpadas. A atividade de que mais me lembro era enrolar um fio em um punhado de pregos de forma a fazer um eletroímã, e depois inventar coisas para fazer com ele, como um telégrafo do meu quarto até a cozinha. Brinquedos de armar foi o passo seguinte. Minhas ambições sempre foram maiores do que as peças disponíveis e meus dedos desastrados, mas tudo que eu queria era construir algo que funcionasse, que fizesse alguma coisa interessante. Meus presentes de aniversário incluíam roldanas, cordas, serrotes, martelo e pregos, para me ajudar a explorar esse mundo de coisas a construir. Eu queria um rádio. Meus pais não queriam o barulho que ele iria fazer. O acordo foi que eu deveria montar um receptor de rádio sem válvulas. Isso foi antes de inventarem os transistores. Ganhei um antigo jogo de fones de ouvido e um velho boletim do Departamento de Agricultura ensinando a montar o receptor. A lista completa de material consistia nos fones de ouvido, um cristal de galena, sulfito de chumbo e fios para enrolar bobinas em tubos de papelão. Esta montagem podia receber sinais de rádio até 75 km de distância, sem a necessidade de pilhas. O boletim foi escrito em 1930 para levar o rádio a fazendas que não tinham eletricidade, mas eu queria captar estações de rádio mais distantes. Daí encontrei um esquema de um rádio com uma única válvula e economizei dinheiro para comprar a válvula. Minha introdução à eletrônica foi colocando a mão na massa, montando coisas simples, fazendo modificações, vendo que funcionava. Foi bastante econômica. O grande mistério sobre o receptor sem válvulas era como um pedaço de fio em contato com um cristal de galena resultava em um sinal de rádio que podia ser ouvido.
Só fui entender isso 12 anos mais tarde, quando estava fazendo pós-graduação em física. Uma bicicleta apresentava novas oportunidades. Alguns raios quebrados, o freio desajustado, eu desmontava tudo. Algumas vezes era necessário a ajuda do meu pai ou uma visita à oficina, não para consertar a bicicleta, o que era muito caro, mas para comprar peças e descobrir como fazer o conserto. Me interessei também em montar aeromodelos. Os primeiros tinham propulsão a elástico. Depois disso, montei alguns com pequenos motores a gasolina, o que foi útil depois na manutenção de um carro não muito confiável. Algumas vezes lia sobre ciência em revistas e num livro sobre astronomia, mas acima de tudo, devorava tudo que achava sobre como as invenções do dia a dia funcionavam. O ensino de ciências na escola era terrível. Antes dos 12 anos, nem se falava sobre isso. Nas primeiras aulas sobre ciências, meus professores ensinavam a decorar o nome das coisas, nada de montar ou entender como eram feitas as coisas. Minhas notas nessas aulas eram horríveis. Eu tive 2 bons professores de ciências. Um de biologia, que enfatizava a organização dos fatos, não a memorização, e o entendimento da relação entre organismos vivos. Foi minha primeira experiência com a ciência da observação. Outro foi um professor de química, que tratava os adolescentes como adultos. Suas aulas eram verdadeiras palestras, e no laboratório fiz experimentos sofisticados que só em livros da minha juventude tinha conhecimento. De uma hora para outra, me tornei o melhor aluno da classe. A física trata da exploração do que não entendemos sobre o porquê das coisas, na busca pelos princípios fundamentais, fatos e por uma descrição quantitativa. Alguns se encantam com os mistérios da origem do universo, ou a natureza do mundo em escalas incrivelmente pequenas. É incrível como a física fala tanto do micro quanto do macro. Para mim, tendo crescido curioso acerca do mundo à minha volta e fascinado em entender e manipular as coisas, a parte mais interessante envolve a propriedade das coisas na escala humana e como estas estão relacionadas com as propriedades das estruturas microscópicas. Com isso tudo, era óbvio que meus estudos universitários me levariam à física da matéria condensada. Meus 10 primeiros anos de pesquisa foram sobre a interação da luz com sólidos cristalinos e de como isso se relacionava com a estrutura eletrônica dos sólidos e as propriedades quânticas da luz. Foi uma época maravilhosa, pois havia sistemas em que praticamente nada era conhecido. Os experimentos aconteciam rapidamente, de modo que as teorias podiam logo ser testadas. Foi também, de certa forma, um excelente treinamento sobre modelos matemáticos de uso geral. Com um maior entendimento sobre os sólidos, minha atenção se voltou para os sistemas biológicos, em que descrições baseadas em princípios físicos eram inexistentes, mas resultados experimentais quantitativos como os utilizados em física estavam sendo acumulados lentamente. A natureza da minha contribuição não foi muito usual, pois costumo questionar diferentes coisas. De fato, embora seja mais conhecido por minhas contribuições à biofísica teórica, a natureza das minhas contribuições mais significativas não tem sido profundamente matemática. Tenho apenas procurado identificar problemas simples, estabelecê-los com clareza e descrever suas soluções de forma a torná-los mais compreensíveis e passíveis de investigações para a física. Meu trabalho mais citado é o primeiro que escrevi sobre como o cérebro funciona. Ele relaciona tópicos de física conhecidos como magnetismo e vidros de spin ao fenômeno psicológico da memória associativa, utilizando um tipo de abstração física sobre como o comportamento de uma rede de células nervosas interconectadas. Isso introduziu a ideia de computação em neurobiologia, por meio de uma trajetória dinâmica de um sistema com muitos graus de liberdade, movendo-se para um ponto fixo de sua dinâmica. Hoje em dia, a gente inclusive utiliza a neurociência para aplicar biologia, principalmente inteligência artificial, né?
que a gente tem o estudo de inteligência artificial, a gente tenta entender como é que é a inteligência humana para aplicar no computador, e fazer do computador um cérebro, né? A formulação deste problema me tomou mais de 2 anos entre reuniões e seminários de neurobiologia. Meu trabalho mais citado em biologia molecular descreveu a revisão cinética, um método geral de revisão no nível molecular. E foi também o primeiro que escrevi sobre o tema do tRNA, ou síntese de proteínas. Novamente, foi uma questão de formular a pergunta certa. Um biólogo perguntaria: como a reação desejada acontece? Enquanto eu encontrei um novo princípio perguntando por que a reação não desejada não acontece, quando é tão semelhante à reação desejada. Meu interesse científico atual pode ser descrito em termos de como pensamos. Ele utiliza a física para explicar o pensamento humano. É o tipo de pergunta que sempre persegui, embora com a idade as perguntas se tornaram mais difíceis. Trata-se de biologia ou física? Não importa. Talvez a física seja melhor definida simplesmente como aquilo que fazem aqueles treinados em física. Por hoje, esse é o nosso relato de hoje. O tema da live de hoje é sobre filosofia política moderna. Vamos falar não só sobre a filosofia política moderna, mas também bastante sobre direito e o surgimento do direito contemporâneo. Porque a gente vai entender, a gente vai revisar o que a gente viu ontem e vai entender como é que era o direito no absolutismo e como o direito burguês surge, que é o direito que vem das revoluções burguesas, que tem o seu início a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é a principal revolução política da modernidade. Existem outras também, né, que a gente pode citar, como a Revolução Inglesa, a Revolução estadunidense, mas assim, nos Estados Unidos praticamente não mudou nada. Tanto que não houve libertação de escravo, nem coisa nenhuma. Apenas houve a independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra. Aquela revolução que trouxe, de fato, né, mudanças políticas e mudanças filosóficas no mundo do modo de ver a política foi a Revolução Francesa. A grande mudança que a modernidade opera em nós é o surgimento do capitalismo, nascendo feudal e acabando como capitalista. No Brasil, há resquícios do feudalismo na distinção por título, visconde, barão, dom, etc. A distinção por títulos acaba de fato no Brasil só com a instituição da república e a destituição da monarquia. O ser humano só foi equivalente a outro ser humano em termos de igualdade em 13 de maio de 1888, com a abolição da escravidão. Aquilo que inaugura o capitalismo, a igualdade entre pessoas para que uma explore a outra a nível do contrato, não foi só em 1789 que se instaurou na França. Houve outros países, e muitos deles são inclusive muito retardatários nesse processo. Então, o capitalismo ele nasce politicamente em 1789 na França com a Revolução Francesa, mas muitos países são retardatários nesse processo. Há uma célebre discussão sobre quando passamos a ter capitalismo pleno no Brasil. Há um bom senso de que enquanto há escravo, não há capitalismo pleno, porque o capitalismo tem que contratar através de trabalho assalariado. Havia, portanto, outro sistema, outra lógica de organização da produção. A modernidade é o feudalismo que está com tudo e um dia vai acabar, e o capitalismo que está incipiente e irá explodir. Surge, então, no século XV, terminando no século XVIII, ou seja, a modernidade nasce no século XV e acaba no século XVIII, mais ou menos. E a gente tem os dois últimos séculos, século XIX e século XX, compreendendo junto com o século XXI a modernidade. Okay? A modernidade é marcada pelo cruzamento de duas forças contrárias entre si, o absolutismo e o iluminismo. Nessa oposição está todo o problema jurídico da Idade Moderna que prepara a nossa vida jurídica de hoje. O que é o absolutismo?
O absolutismo é a doutrina moderna e a organização social que surgem na Idade Moderna, replicando, ecoando e dando vazão a toda a natureza da Idade Média. Mas a gente tem a instituição do Estado, né? Porque nós tínhamos os feudos, não tinha a organização em Estado, e agora na Idade Moderna nós temos o Estado. Existiam diversos senhores feudais, e alguns deles precisavam prestar reverência a um super-senhor feudal. Temos um processo pelo qual esse espaço vai se unificando. Um desses senhores ganha um status superior aos demais e passa a efetivamente possuir um território. Disso vamos ter a criação dos estados nacionais. Esse status ganho por esse super senhor feudal é um status de poder absoluto. Daí temos o absolutismo. O espaço do que é seu é o espaço de seu status. E daí vem, por derivação da palavra, o nome Estado. A raiz do conceito de Estado, portanto, nada tem a ver com o que contemporaneamente entendemos como Estado. Toda a estrutura do absolutismo se reveste de características teológicas, se reveste de uma fórmula quase teológica divina. Aquele que é o monarca fala e obtém poder porque Deus quis. Ele delega um pouco de seu poder a alguém para que faça sua vontade em algum lugar. Sem religião não há absolutismo, ou seja, é necessário a religião para a justificativa do absolutismo. A tese é que todo poder emana de Deus. Mas, como o monarca tem poder se Deus é quem tem o poder? A ideia dos juristas é que o monarca seria representante de Deus. Existiria, um contrato firmado entre o monarca e Deus para que esse fosse na Terra seu representante e tivesse poder. Como se dá a explicação desse poder do monarca? Como se dá a explicação do poder absolutista? Em países protestantes há uma explicação, em países católicos há outra. Em países protestantes é rei quem estiver sendo rei. Qualquer um que estiver mandando é quem Deus escolheu. Porque na visão religiosa, toda autoridade é instituída por Deus. Se Deus não quisesse, não seria ele, mas outro. Por isso o rei era coroado no palácio. Porque o rei ele está lá por conta da família, basicamente. A família dele é da nobreza, então, porque Deus quis, ele vai ser rei. Portanto, o contrato do líder político na figura do rei com Deus é um contrato verbal. Em países católicos é diferente, porque a autoridade ela não se justifica por si só. Porque a autoridade política para os católicos e a autoridade em tudo é a autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana. Então é a monarca quem é o representante da Igreja disser que é monarca. O líder do Estado precisa ser consagrado pelo Papa. Por isso, o rei era coroado não no palácio, mas na igreja. Tanto que Dom Pedro I, Dom Pedro II foram coroados não no palácio, mas na igreja. Portanto, o contrato do líder político, na figura do rei, com Deus era um contrato formalizado em papel e o Papa é a firma de Deus na terra. Até aqui, não temos nenhuma categoria jurídica contemporânea. Nada do que utilizamos no direito contemporâneo surge até então. Quase na véspera da idade contemporânea, e nada do que usamos no direito contemporâneo surgiu ainda. Há uma noção que nasce apenas com o capitalismo, que é a noção de direito subjetivo. A noção que se assenta o absolutismo é o privilégio, que diz respeito a poder, não a direito. Não existe uma norma, não existe nenhum direito nessa época, apenas o exercício do poder. É essencialmente isso. O que surge aqui com o absolutismo nada tem a ver com qualquer noção contemporânea de direito. Aí a gente tem que a sociedade era dividida entre clero, nobreza e plebe. Inclusive, a burguesia, que mais tarde se tornaria a classe dominante do capitalismo, ela faz parte do povo, eles eram plebeus, e é essa burguesia que começa a criticar o regime absolutista, sendo a classe revolucionária em dado momento. Hoje em dia, quem tem o poder
é a burguesia é a classe dominante, mas nem sempre foi assim. A classe revolucionária da modernidade foi a burguesia. E a filosofia que guia essa nova burguesia é chamada de iluminismo. Agora a gente vai começar a entender o que é o iluminismo e, efetivamente, o que essa teoria política e principalmente o que é o direito, porque esse direito burguês da modernidade é o que dá origem a todo o Estado contemporâneo. Só é iluminista aqui a burguesia enquanto povo nem alfabetizado era. Então a gente tem uma demarcação de que a burguesia representava o iluminismo. Iluminismo para eles é a iluminação da razão sobre a religião. Então a gente tem uma rejeição da religião em ambos políticos, sendo a razão apenas o que pensavam por tal. Porque o que acontece? Como o poder era justificado através da religião, eles vão tentar destituir esse poder. Todas as grandes revoluções iluministas foram contra as monarquias absolutistas, né? Então, eles vão ser contra esse poder absolutista, contra a religião, no momento em que a religião é o poder dominante. E é interessante porque eles vão depois pegar de volta, né? Hoje em dia, a classe dominante, principalmente no Brasil, é extremamente religiosa, né? Interessante, porque no início, quando ela nasce, essa burguesia e essa classe revolucionária, ela renega a religião, né? Mas depois eles vão utilizar isso. Há, então, né, um direito para apropriar as coisas. O cerne do direito moderno e do direito burguês moderno é a propriedade privada. O primeiro grande filósofo do iluminismo será Locke. Aí a gente vai começar a falar quais são os direitos pensados pela jurisdição burguesa moderna. A gente tem primeiro o Locke. Ele fala: se todos os princípios da humanidade tiverem que ser trocados, só restará um, esse sendo o mais importante. Qual é o direito mais importante para Locke? É o direito que as coisas tenham donos e que não seja de mais ninguém. Se eu sou dono de alguma coisa, então é meu. E as coisas não podem ser de todos. Elas têm que ter donos. E aí o direito se torna basicamente o exercício dessa propriedade privada. Precisamos destruir o sistema pelo qual justiça é dar para quem não tem. E é preciso começar a dizer que as coisas sejam de quem é dono. Então, basicamente, no direito contemporâneo, a gente basicamente descobre de quem é a coisa e dá a coisa para essa pessoa. Por exemplo, o que é basicamente o direito contemporâneo, principalmente no Brasil? A gente tem que garantir a propriedade privada e dar para o dono o objeto que é de sua posse. Na antiguidade, não. Na antiguidade, até a Idade Média, justiça e direito era dar a todo mundo o que lhe é devido. Inclusive, vamos ver depois que isso tem uma repercussão bem grande, né? A gente não mais aceitar esse tipo de direito. A gente tem uma outra liberdade. A liberdade é a liberdade de negócios. Ninguém pode ser tolhido da autonomia para os negócios. Mas não ocorreu a nenhum dos filósofos estender essa liberdade a tirar escravos da senzala. Os Estados Unidos, por exemplo, já são liberais desde 1766. Tinham Constituição e ainda tinham escravos. Porque eles vão dizer basicamente que eles não são dotados da razão. Porque o que marca o iluminismo é a defesa da razão. Se algum indivíduo não tem razão, esse indivíduo ele não é dotado de direitos. E existe também a igualdade. A igualdade nunca é uma igualdade de condições, mas é uma igualdade perante a lei. Isso é tudo o que conhecemos de lógica burguesa até os dias de hoje. Então, nós temos a liberdade para negócios, nós temos a propriedade privada e a igualdade perante a lei, que vão assentar o direito contemporâneo. E aí nós temos a ideia de direitos naturais, que será defendida por Locke.
Direitos naturais é um conceito roubado dos medievais, que, por sua vez, roubaram o conceito de direitos naturais da antiguidade. É Aristóteles o pai do direito natural. Quem diz que é justnaturalista, ou seja, justnaturalista ou justnaturalismo é a ideia de que existem direitos naturais, né? Quem diz que é justnaturalista até aqui não disse nada, pois há 3 grandes concepções de direitos naturais. Existem os direitos naturais aristotélicos, medievais, que diz que a lei natural é a lei de Deus, e existe os direitos naturais burgueses, que é o direito à propriedade, né? Você pode se dizer justnaturalista, tecnicamente falando, aquele do conceito clássico. É Aristóteles quem nomeia o conceito e os demais utilizarão, inclusive, até contra ele mesmo. Até mesmo, tipo, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e outros, né? Todos eles vão utilizar o conceito num significado diferente. A concepção aristotélica do direito natural é o seguinte: o ser humano tem um corpo natural, biológico. Esse ser humano precisa de alimento, de água, de moradia. Esses são os direitos naturais. Como justiça é dar a alguém o que lhe é devido, justo é quem dá pão a quem tem fome, água a quem tem sede e a moradia a quem tem falta de teto. Ok? É isso. Então, a gente tem que a pessoa precisa de diversas coisas. Beleza. E aí você vai dar isso à pessoa. Mas veja aqui. Ele está falando que direito é dar pão a quem tem fome, água a quem tem sede e moradia a quem tem falta de teto. Então isso depende das circunstâncias. Porque você é justo se você dá a alguém que não tem, né? Não é que assim, você tem que dar a todo mundo. Você precisa dar a quem não tem, né? Então é circunstancial. Se a pessoa passa a não ter por algum motivo, vamos supor que a pessoa perde tudo, perde a casa dela num deslizamento, você passa a dar para ela uma moradia porque ela necessita. Então, existe uma concepção aqui de necessidade, né? Conforme a necessidade das pessoas. A concepção medieval e absolutista de direito natural diz respeito a uma norma de Deus. Não é mais uma questão de natureza como em Aristóteles, né? A concepção burguesa moderna de direito natural. O direito natural não é conforme a natureza. O direito natural é conforme a razão e não conforme a natureza. A crença em um Deus soberano é substituída pela crença na razão. E aqui é muito interessante, porque depois a gente vai ter uma extensão dessa razão com Kant, como vamos ver. E aqui é interessante, ó. Lembra que a gente falou da liberdade de negócios como um dos princípios? Beleza. A gente tem que Vargas coloca o CLT, colocando agora para o Brasil, né? Ele institui a CLT. A CLT só surge há 1,5 século ou 2 séculos mais ou menos, depois de terem inventado a noção de liberdade negocial, liberdade de negócio. Na prática, a liberdade de negócio continua, porque eu só faço negócio com quem eu quero, ok? Eu só vou firmar um contrato com quem eu quero, né? Assim, você ainda escolhe, né? Existem algumas coerções sociais? Existem. Existem algumas... a estrutura social ainda é coercitiva em determinado ponto. Porque você tem condições materiais que te levam a fazer escolhas ruins, né? Você está escolhendo, mas a escolha não é totalmente consciente, mas ainda assim é uma escolha. Na prática, a liberdade continua, tendo a CLT apenas balizado e tirado os casos extremos. É interessante pensar no caso do Brasil, porque, passadas décadas da CLT no Brasil, todo o movimento jurídico conservador ou burguês é para acabar com a CLT. Porque eles vão falar que, assim, existe um argumento deles que é o seguinte: eu quero contratar alguém. Se essa pessoa vale R$500, se o salário da pessoa vale R$500, o Estado não pode dizer que a pessoa deve ganhar 1.000 e tantos reais. Eu deveria ter a liberdade de pagar R$500. Mas a gente sabe que, na prática, a pessoa ganharia bem menos, né? Mas é um argumento.
que é o argumento possível, dizer o trabalho desse trabalhador vale menos do que o salário mínimo, então devo ter a liberdade de pagar menos. Mas, vejamos. É justo a pessoa trabalhar 40 horas por dia 40 horas por semana e receber menos do que ela necessita? Isso, inclusive, é uma distorção que é feita. Isso não é liberalismo, isso é neoliberalismo, inclusive, né? Que eles levam isso ao máximo, porque existe a centralidade da liberdade. E a liberdade, isso aqui é uma coisa muito interessante que vocês precisam entender. Se entenderem isso aqui, vocês entenderam toda a discussão política contemporânea, ok? Vou dar uma breve aula aqui de teoria política contemporânea. É aqui, são dois conceitos, é o conceito de liberdade negativa e o conceito de liberdade positiva. A liberdade negativa é o seguinte: é liberdade se eu não tenho nenhum impedimento formal. Se não existe nenhuma regra que diz que eu estou proibido, então é liberdade. Eu tenho liberdade para fazer tal coisa. Essa é a liberdade para o liberal. Se eu não tenho nenhuma norma proibindo, é liberdade. Para o socialista, ou para a esquerda, no caso, para as concepções políticas filosóficas mais à esquerda, liberdade é o quê? É a garantia. Tanto que, explicando a liberdade em Marx, José Paulo Neto fala: a liberdade em Marx é a possibilidade de escolha entre opções concretas. Quando você concretamente tem a possibilidade, a garantia de algo. Por isso que eles falam de garantia de direitos. Enquanto o liberal vai falar em direito natural, o socialista ou a pessoa de esquerda vai falar em garantia dos direitos. Que eles vão dizer que os direitos são conquistados, eles não são naturais. Isso é muito importante falar, né? E por isso é interessante pensar a estratégia política de setores liberais. Quando eles tentam afrouxar algumas legislações, é porque eles dizem que toda legislação é uma afronta a essa uma afronta a essa liberdade. E, inclusive, interessante pensar que existe um anacronismo aqui entre... E uma coisa muito bizarra aqui no Brasil, que é o liberal conservador. Porque a gente vê que existiu o absolutismo falando de religião, e vem o liberal criticando a religião, ou sendo contra a religião. Efetivamente, o liberalismo surge como resposta ao conservadorismo do absolutismo. De novo, o liberalismo é uma resposta ao conservadorismo do absolutismo. Mas hoje em dia a gente tem uma mistura, né? Mas a gente vê que existem alguns movimentos que são conservadores e outros que são liberais. No caso do Brasil, existem movimentos bolsonaristas ligados a setores conservadores no Brasil, enquanto existem outros como a MBL que são liberais. Eles se chocam, porque existe, sim, historicamente, esse contraste entre o liberalismo e o conservadorismo, né? Tanto que, para algumas coisas, o conservador ele vai dizer que é ok ter legislação, né? Sendo contrário a essa concepção liberal de liberdade, porque eles acreditam que aqueles preceitos, aqueles conceitos da religião são mais importantes que a liberdade absoluta, entende? Porque para eles é mais importante você por exemplo, defender a família, mesmo que por lei você tenha que proibir outras coisas. Você vê que, por exemplo, o conservador ele vai ser contra o casamento gay, enquanto o liberal vai falar: todo mundo deveria casar do jeito que quiser, o Estado não deve fazer nada, né? Aí o Estado vai falar o seguinte, aí tem até, por exemplo, o conservador vai falar que o aborto ele é uma afronta à vida. Beleza. O liberal pode até defender o liberal pode dizer: é errado abortar, mas ele deve dizer o que o liberal vai falar, o liberal de verdade: o Estado não deve dizer o que eu faço com o meu corpo, por mais que eu ache que é errado abortar, o Estado ainda não pode dizer nada do que eu faço com o meu corpo. Então existe essa diferença. Perguntou: dica para vencer a procrastinação. Primeiro, você não vai vencer a procrastinação direto, você tem que ir aos poucos, vai aumentando a quantidade de tempo que você estuda. Esse é o principal. Porque você tem que criar o hábito.
O hábito é sempre uma construção. Então você precisa ir aos poucos. E você precisa ter claro o que você vai fazer, né? É isso. Você precisa ter um objetivo claro do que você vai fazer, quais materiais você vai utilizar. Sim, Pomodoro é uma boa. Só que eu não recomendo necessariamente você fazer assim, logo meia hora, 40 minutos, igual o pessoal faz. Eu recomendo assim, faz 10 minutos, 15 minutos de leitura. E aí vai aumentando até você chegar a meia hora, 40 minutos, quanto você quiser. Primeiro você tem que conseguir estudar todo dia, mesmo que seja pouco. Depois você aumenta até o tempo desejado. E você tem que ter um objetivo claro do porquê você está estudando. E você tem que tomar motivação. Motivação, eu digo aqui, que é um motivo, né? Você precisa de um motivo claro do porquê você está estudando. Porque muita gente só estuda por estudar. E aí isso é bem ruim, né? Porque a pessoa não vê motivo do porquê estudar o que está estudando. E às vezes é descontextualizado, sabe? E aí eu também acho interessante você colocar metas a curto, médio e longo prazo. Por exemplo, por mais que, vamos supor que você esteja estudando para o Enem, um exemplo. O objetivo final é o Enem, mas você pode colocar que você vai tentar entender e resolver questões de matemática básica. Beleza, esse é o primeiro ponto. Depois que você entendeu matemática básica, vai para outro assunto, sei lá, geometria. E assim vai. Você coloca metas a curto prazo, por exemplo. Entende? Você pode dividir por assuntos, por exemplo. Se você estiver estudando algo do seu curso, você pode colocar um objetivo final que você quer, pode ser alguma prova, pode ser uma profissão, né? Você quer se preparar para alguma área, você coloca a curto prazo algumas outras coisas, né? Que você quer aprender. Tipo, o que eu preciso para chegar nesse... O que você quer... O que você quer com esse estudo a longo prazo é alguma coisa. Sendo que você tem que colocar coisas mais palpáveis. Porque se a gente só fala que você quer chegar nesse objetivo final, né? Fica muito distante. Então você pode colocar assim, você pode fazer por mês ou por semana, por exemplo. Mas eu acredito que por mês é mais interessante. Por exemplo, você coloca que esse mês eu vou terminar tais matérias. E aí você se organiza para estudar isso, né? E aí eu acho que é melhor, porque aí, terminando o mês, você terminou as metas, você já vê um progresso. E aí eu também acho muito interessante que você vai fazendo muito exercício também. Porque você vai colocando, balizando o seu progresso em relação à questão e exercício. Que aí você vê na prática que você está entendendo, sabe? E sempre é isso, sabe? Focar no seu objetivo, sabe? Pensar na mudança de vida que o estudo pode trazer. Porque eu penso sempre assim. Que é isso que tem que... A gente tem que estudar para mudar de vida, sabe? E é isso. E aí sempre tá querendo estudar mais. Aí, passou num concurso, já pensa num concurso mais pra frente. Utiliza que, assim, nada em vão, sabe? Se você passou num concurso, você já tem uma bagagem enorme de coisa que você estudou. Já pode pensar num concurso melhor, com uma carreira melhor e tudo mais. E assim vai, né? E aí você pode crescer suas ambições de vida também, né? E aí você vai indo, mas entender que estudo é uma construção de hábito. A gente não constrói hábito da noite para o dia, e a gente tem que entender também algumas coisas podem ajudar. O horário, qual é o melhor horário para estudar, qual é o melhor professor, qual é o melhor material também, qual abordagem a gente prefere, porque às vezes tem diferença de professor para professor também, e é isso. E é entender que, assim, você não tem que buscar motivação, assim, no sentido, você não tem que ter uma inspiração. A motivação, quando a gente fala de motivação, é apenas motivo. Você tem que buscar motivo para estudar. Qual é o grande motivo que te faz estudar? Isso é motivação. Ninguém pode te motivar além de você, porque a vida é sua e você sabe qual é a transformação que você está procurando dentro do seu estudo, né? E é isso. E aí, vai fundo. E aí você vai aos poucos. Começa com pouco tempo por dia, tenta estudar meia hora, sei lá. Aí depois dá um descanso, depois vai meia hora, depois você vai aumentando. Tenta 1 hora por dia todo dia, 2 horas por dia. Aí, se você tiver muito problema, faz algumas
pausas mais frequentes. E aí você fazendo pausas mais frequentes, você vai conseguir. Mas uma dica muito importante, que principalmente o que eu li num livro uma vez. Quando você fizer a pausa, é interessante assim. Quando você for fazer pausa, faz alguma coisa para você refrescar a mente. Tipo assim, vai dar uma caminhada. Se você estiver muito cansado, às vezes, tipo, tá estudando e não tá conseguindo, o canal na minha camisa é Chico Mendes. E aí vamos supor que você esteja estudando muito. Você tá cansado, vai caminhar, vai fazer qualquer coisa. Mas o importante é que você não coloque na sua pausa nada que te leve a procrastinar. Se você procrastina muito com o celular, não vê celular na sua pausa. Isso é importante. Tenta não se ater à tela. A tela não é muito bom na pausa, porque você pode se desconcentrar. Que a gente fica naquela de que vai ver só mais um vídeo. Não é bom. Uma coisa que eu acho excelente, assim, depois que você estuda muito, o que eu acho que vale muito a pena? Caminhar. Eu faço isso, eu vou dar uma caminhada, às vezes em casa mesmo, né? Caminhar, fazer algum exercício, assim, e aí depois você volta, tá ligado? Não, sim, mas aí é que tá. O que eu tô falando é assim, tipo, você tá estudando, né? Vamos supor, você tá vendo aula. Independente de onde você esteja vendo, por exemplo, vamos supor que você tá vendo aula no celular ou no computador. Você não vai sair, por exemplo, da aula você não vai sair da aula para no momento da pausa você ver rede social, entende? Porque você continua na tela. Que aí é bom você fugir da tela quando estiver na pausa. Você deixa o celular de lado, deixa o computador de lado, qualquer tela. Porque senão porque tela hoje em dia é o que mais causa procrastinação na gente. Então é interessante que você faça assim, porque a aula é uma coisa mais longa. A aula é uma coisa mais longa, né? Normalmente, assim, tem, tipo, 15 minutos, 20 minutos no mínimo. É uma coisa que nos dá baixo nível de dopamina. Só que, por exemplo, quando a gente tá vendo rede social, é assim, às vezes a gente não chega nem a terminar de ler um texto ou ver um vídeo e já pula pro outro. Porque a gente está sempre querendo um estímulo diferente. Por que não é importante a gente... É importante a gente não ver nada na internet quando a gente está numa pausa, porque a gente ativa esse mecanismo de receber dopamina rápido, que aí a gente vai ter uma surra de dopamina. Vamos supor que na pausa a gente vai ver um TikTok, a gente vai ver às vezes 15, 20 vídeos numa pausa, e aí nosso cérebro fica muito agitado. Quando a gente volta para a aula, a gente vai ver um vídeo de 15 minutos, enquanto a gente estava vendo vídeos às vezes de 10 segundos. A gente tem uma quebra, por isso que é importante. O nosso cérebro tá mudando o funcionamento. E ele tá ficando viciado em dopamina. Esse é um dos principais males. Então a gente tem que, enquanto a gente estiver estudando, não pode ter nenhum conteúdo rápido. A gente pode ver depois. Eu não acredito que seja ruim o TikTok, se bem utilizado, as redes sociais. Mas tem que ter horário para isso. Exatamente. Eu também era assim, de ir logo pro celular. Sabe? E antes, quando eu utilizava de forma muito constante o celular, quando eu ia estudar, eu tinha uma necessidade de ver o celular, nem que fosse para ver notificação. Às vezes eu não queria nem ver vídeo, mas eu queria ver uma notificação. A gente tem que diminuir essa necessidade, mas a gente não diminui da noite pro dia, porque existe assim vício, sabe? Hoje em dia já é caracterizado o vício em celular. E vício é igual quando a gente vai fazer uma reabilitação. Tipo assim, você pode sim sofrer uma abstinência, por isso que é importante você indo aos poucos, entende? Vai diminuindo aos poucos e tal. É bom fazer isso. É bom você já pegar, tipo, a primeira coisa que você vai fazer, já ver alguma coisa para estudar. E é isso. Porque aí é interessante você colocar o momento do dia. Tipo, coloca uma pausa. Eu penso assim, você coloca uma pausa no horário... Se você tem um dia inteiro, você coloca uma pausa no almoço e uma pausa no final do dia. Que eu acho ideal. Porque aí você... Por quê? Particularmente eu acredito. Porque eu acho que você tem que descansar depois que você almoçou e antes de dormir.
Porque você não vai estar lá cheio de coisa para estudar, e você, sei lá, viu 1000 conteúdos e vai logo dormir. Você não vai conseguir dormir direito. Você precisa de um tempo para relaxar, para, enfim, dormir. Então eu acho que coloca uma pausa maior na hora do almoço e uma hora também, algum tempo de descanso antes de dormir. Porque também, pô, isso é uma das coisas que eu acho ruim, assim, quando você vai fazer no seu dia a dia mesmo, né? Que a gente não tem tempo de descanso, né? No caso, trabalho e outras coisas, faculdade também. É assim, a gente almoça às vezes correndo para ir para aula ou para voltar a trabalhar. Se você tem tempo no dia, dá um descanso para voltar depois. E é isso. Essa é a minha dica para procrastinação. Agora a gente vai voltar um pouquinho aqui o que a gente estava discutindo. A gente vai falar sobre o direito casuístico e o direito normativo. Porque basicamente é diferente da justiça de Aristóteles, que é conforme a natureza da coisa e varia caso a caso. O direito burguês é normativo. Essa norma viria da razão. Esse é o jeito contemporâneo de se fazer direito, inclusive. A gente tem duas noções de direito. Inclusive, essas coisas de direito, às vezes, é interessante. Inclusive, para quem vai fazer concurso, direito cai em concurso, né? Inclusive, tem uma coisa sobre Aristóteles, que foi a universalidade que pouca gente sabe. Que Aristóteles, que eu falei em outra aula, né? Que para ele a virtude universal é a justiça. E pouca gente sabia sobre isso. Inclusive, eu estava vendo aula sobre Aristóteles, estava estudando sobre, aí o professor falou que no concurso para juiz, eu acho que foi para juiz, caiu sobre Aristóteles e pouca gente sabia. Inclusive, consciente de direito é sempre bom saber. Enfim, existe o direito casuístico e o direito normativo. O casuístico ele é usado no campo da ética aplicada para se referir a uma análise de diferentes casos. Que são casos que são separados em um determinado contexto. Então, é análise de casos. Dessa maneira, a casuística difere daqueles argumentos que são baseados em regras ou princípios. Não existe um princípio geral que vai ser aplicado, nenhuma regra. Na verdade, não existe nada que é generalizado no direito casuístico. Em outras palavras, o que a casuística faz é considerar casos particulares para a resolução de dilemas morais, encarregando-se da aplicação das regras em circunstâncias concretas. Ou seja, os preceitos morais são aplicados a situações específicas. Já o direito normativo, ele diz a respeito a um conjunto de normas de caráter obrigatório impostas pelo Estado e compreendem o direito escrito e consuetudinário. Ou ele está chamado também de direito positivo ou direito objetivo. É o que acontece hoje no Brasil. Tanto que, quando a gente não tem algum caso que foi julgado, como é que acontece, né? Algum tribunal vai julgar esse caso e depois ele vira norma. Tanto que a gente fala assim, por exemplo, é permitido ou não levar alimento para dentro do cinema? É ou não? A gente pode levar alimento de fora do cinema para lá? Existe alguma lei específica sobre isso? Não. O que existe? Julgamento. Aí você cria uma norma. Que aí você e aí se entende que a norma é a seguinte: você pode comprar qualquer coisa na loja da Americanas antes de ir no cinema e levar para comer lá dentro. Por quê? Porque já julgaram um caso do jeito que e virou uma norma. Esse é o direito que a gente tem hoje no Brasil. Isso é direito no Brasil. E praticamente em todo mundo. Norma jurídica é o sinônimo de norma jurídica. Apesar de alguns autores reservarem a denominação de regra para o setor da técnica e outros para o mundo natural, mas ainda assim é regra. Há distinção apenas entre norma jurídica e lei. Esta é apenas uma das formas de expressão das normas, que se manifestam também pelo direito costumeiro, em alguns países pela jurisprudência. O Brasil também é um país de jurisprudência também, que é basicamente isso, tá ligado? Existe a norma, a lei, né? E existe também a jurisprudência, tipo, alguém julga, vai ser assim.
O jurista contemporâneo, ele é decorador racional de normas. Jurista é quem não olha para a realidade, é quem decora normas. E o Brasil também, ele tem um direito muito legalista também. É interessante falar sobre isso também, né? Esse é o juspositivismo. Por isso que ele fala de direito objetivo, que é totalmente diferente do jusnaturalismo e que é outra vertente do direito que a gente tem. O jusnaturalismo diz respeito aos direitos naturais, que a gente vai ter uma diferença do que é direito natural ao longo da história, né? Porque para os medievais o direito natural vinha de Deus, enquanto que para os gregos vinha da própria natureza. E a gente tem, né, o naturalismo, a gente tem o que é diferente de casuística, que é diferente de direito normativo. Por quê? Não são coisas... O jusnaturalismo pode ser normativo ou ele pode ser casuístico, né? No caso, o jusnaturalismo dos gregos é casuístico, porque ele vai ver como esse direito natural é aplicado caso a caso, né? Essa lógica do iluminismo forma o jurista para ser um legalista, ou seja, válido aquilo que está na lei. A burguesia deixa de lado o direito natural ao tomar o poder dos estados nacionais. Não queira mais saber qual é a norma da razão. Agora é o Estado que positiva a norma da razão. Essa razão agora ela é instrumentalizada e ela é normatizada, positivada pelo Estado moderno. O Código Civil contemporâneo incorpora um resquício medieval que é a família. A família é um resquício, porque tá lá, né? O casamento, a família e tal, é tudo direito. Se eu precisar alterar para somente um dos quatro direitos que a gente tem, quais são os 4 direitos? Recordando, liberdade negocial, ok. Igualdade perante a lei e não é de condições. E temos a terceira clássica, né? O terceiro direito clássico. Vamos lá, liberdade, igualdade e propriedade privada. Sendo o mais importante deles a propriedade privada. Mas, se a gente puder pegar e agora o quarto, que é a família, é o que pode ser mudado, né? Se precisamos mudar, esse é justamente o que não é organicamente estrutural. Porque a família não é estrutural, tá ligado? Da estrutura social e econômica, a família não importa tanto. Claro que ela importa, mas é menos importante. Existe um texto aí que eu não lembro o nome. Tem um texto que eu acho que é Feminismo e Marxismo que fala isso. O papel da família na reprodução do capital. Entende? Que é bem clássico esse texto também, que fala como a mulher, né, ela é importante para que o feminismo para que o capitalismo continue. É marxismo e feminismo. Está no marxist.org. O marxismo e feminismo está no livro O que é o Marxismo, de Chris Harman. E ela vai falar muito sobre isso, né? Vai falar como a mulher ela é importante para isso, entende? E ela é quem vai garantir a reprodução da vida, entende? O que mantém as mulheres sob pressão hoje é como o capitalismo está organizado, em particular, o modo como o capitalismo usa a família. Do ponto de vista de classe dominante, é muito vantajoso pagar os homens e cada vez mais mulheres pelo seu trabalho, enquanto as mulheres permaneçam gratuitamente trabalhando para que os homens fiquem em condições de irem ao seu trabalho e que os seus filhos sejam criados por elas para fazer o mesmo. Então existe uma relação da família na manutenção do capital, né? Beleza. Mas como não é estrutural e tudo mais e tal, sempre existiu gente gay,
E que não foi impedimento para colocar o capitalismo. Hoje em dia tem até o Pink Money, né? Beleza, o que pode ser mudado é o casamento gay. Muitos lugares hoje tem um casamento gay. A partir de agora, é tudo direito positivo. Não há mais reflexão teórica sobre ética, justiça e direito. Não se pergunta mais de onde vem. É o fetiche da legalidade, vale só o que está na lei e ponto final. Até o último dia da Idade Moderna não temos direito público. Já temos até instituições cujo nome é igual e a função é igual, mas não temos a estrutura social de direito público. Então a gente ainda não tem direito público, que só vai surgir com a contemporaneidade, né? Além do embate mais visível entre o absolutismo e o iluminismo, há também o embate da burguesia moderna contra a antiguidade, sendo Aristóteles o maior representante da antiguidade e Kant o melhor representante da burguesia moderna. É interessante que Kant, politicamente e eticamente, vai ser um representante da burguesia moderna, mesmo Kant sendo crítico ao iluminismo. Lembre, Kant não é iluminista. Kant não é iluminista, ponto. Kant é romântico. O último dos românticos. Não, mas ele é romântico. Ele vai criticar tudo. Ele tem duas obras muito importantes, que é uma obra de teoria do conhecimento, que é Crítica da Razão Pura, e uma de ética, que é Crítica da Razão Prática. Para Kant, justo é uma forma de pensar que chega no imperativo categórico. Segundo Kant, apenas pelo uso da razão conseguimos encontrar uma regra aplicável a todos os casos, em todos os espaços e tempos, sem precisarmos analisar casos concretos. Então vamos, assim, a gente separa a razão do que é aqui, né? Ele fala que a verdadeira ciência é a física e a matemática, né? Porque através da razão você chega à verdade. Então ele fala que a gente tem que utilizar a razão, porque ele é idealista, né? Então ele é crítico da experiência e do empirismo, digamos assim. Porque ele fala que a verdade ela é obtida através da razão, até na ética. Então não precisamos analisar casos concretos. Devemos pensar em fazer uma norma para todos, em todos os casos. A propriedade privada é justa e não há nenhuma exceção a ela. Então o que acontece? Ele vai dizer que a gente não precisa analisar caso nenhum e através da razão vamos ter uma regra universal. E a propriedade privada é uma dessas regras universais. Exemplo de Kant é não mentir. E ele vai dizer, basicamente, que não devemos mentir em hipótese nenhuma. Benjamin Constant, que é um filósofo francês, ele vai dizer o seguinte: uma norma racional sem exceção torna o ser humano um ser medíocre, frio e sem nenhuma virtude. Vejamos o caso. Se um pai está no leito de morte, ok? O pai está no leito de morte. Beleza. E aí o filho está acompanhando ele no meio do processo todo, pergunta pro médico assim: quanto tempo meu pai tem de vida? E aí o médico vai falar uns 3 dias. E o pai pergunta: eu ainda tenho chance? Ele pergunta pro filho: eu tenho chance? Você acha que eu vou sobreviver? Acabou. É isso, né? Ele vai dizer que o pai vai morrer? Não vai. Seria meio antiético, assim, meio imoral se você falar pro seu pai: não, você vai morrer mesmo. Kant, né, tem uma resposta a isso, ao questionamento de Benjamin Constant, se o filho deveria dizer ao pai que o pai vai morrer ou não. Kant responde à objeção com texto sobre o suposto direito de mentir, reafirmando a universalidade da norma sobre não mentir. Por que é importante isso? Parece besteira, né? O que isso tem a ver com direito, né? O que isso tem a ver? Isso tem muito a ver, porque se a gente está flexibilizando o direito de mentir,
não é só uma coisa ética, né? Não é só uma discussão ética, mas é uma discussão sobre todos os direitos. Por quê? Se o direito flexibiliza alguma coisa ética, a gente pode flexibilizar também todos os direitos, como a propriedade privada. Ele vai dizer, assim como é inquestionável que não devemos mentir, também é inquestionável a propriedade privada. Tudo que é posto na legalidade, tudo que é posto na norma jurídica é inquestionável. Entende? Então, a gente tem essa noção do... E aqui, ó, eu acabei de ver o texto, pesquisei o texto sobre o suposto direito de mentir. É sobre um suposto direito de mentir. Tem facilmente no Google. E vocês vão ver que ele só tem umas 9 páginas de texto. 9 não, menos que isso, eu acho. Começa na página 6. O arquivo tem 11 páginas e começa na página 6. Então é bem curtinho, dá pra ler, assim, quem quiser ler. Fica aí de dica. E assim, é isso. Ele vai falar que a gente não pode afrouxar nenhuma norma, porque senão a gente vai afrouxar o direito à propriedade. No caso do Brasil, existe o argumento da função social da propriedade. Entende? Então é importante que você não faça nenhuma ressalva, assim, que é inquestionável. Então a gente tem como principal princípio o direito normativo, aquilo ilegalista também. Tem duas coisas importantes, que é a normatividade e o legalismo. São coisas diferentes. Porque o que acontece? Existe o direito normativo que diz que o que vale é o que está na norma, mas existe um debate dentro do direito que vai para além do direito casuístico e da norma, que é da onde a gente tira os princípios do direito. Né? E no caso do Brasil, e no caso aqui também, a norma ela vem da legalidade, ela vem da lei. Né? A norma é o que diz a lei. Né? É basicamente isso. Existe também aqui no Brasil a jurisprudência também. Né? Porque a norma aqui no Brasil ela é dupla. Ela vem tanto do que foi julgado, isso é a jurisprudência, e a lei. Então, no Brasil são os dois constituidores da norma jurídica. O que é julgaram sobre o tema e o que diz a lei. Porque não necessariamente é julgado algo que necessariamente está na lei, né? E aí você cria um precedente jurídico e aí tem a jurisprudência. Inclusive isso é utilizado, né? Por isso que votações do Supremo Tribunal Federal são tão importantes, porque eles balizam outros julgamentos, e inclusive servem para advogados como argumentação. Né? Então a gente tem o direito que a gente tem hoje, que é o direito normativo legalista. Aí, a partir de amanhã, o Estado, temos o direito, agora teremos, vamos falar no mínimo assim, por baixo, Maquiavel, Hobbes, Locke e Rousseau. Vamos falar muita coisa sobre eles. E aí depois vamos falar um pouco sobre ciência moderna. Alguns filósofos. Vamos resgatar Locke. Vamos falar de Descartes, Berkeley e Hume. E aí, talvez nos próximos 3 dias falamos sobre os contratualistas e a ciência moderna. Depois vamos para um mini curso. Teremos um mini curso de Kant, Hegel e Marx. Porque tem muita coisa para ser falada sobre eles. Tem muita coisa sobre Kant e Hegel para falar. E Marx. São muita coisa. E aí a gente vai falar detalhadamente sobre esses autores. Ok? Por hoje é só. Nos vemos amanhã falando sobre o que é o Estado na visão de Maquiavel, Locke, Rousseau e Hobbes. Até mais. E por hoje é só. Nos vemos amanhã às 8 horas.